nunca sentiu um frio na barriga? Quem nunca passou uma noite em claro, preocupado com o dia de amanhã? É sobre a ansiedade que eu converso agora. E eu vim conversar com a doutora Ana Carolina Conjo, que é psiquiatra e que vai começar a contar aí essa doença, essa patologia que já é considerada a doença do século, né? Afinal de contas, o que é a ansiedade, doutora? A ansiedade é uma resposta do organismo a um evento estressante. Esse evento pode ser observarmos um carro para atravessar a rua, e pode ser um assalto, pode ser pressões no trabalho. E o organismo reage a isso liberando hormônios que fazem com que aumentem o fluxo sanguíneo para o coração e para o cérebro, para que a pessoa consiga se concentrar, pensar mais rapidamente, tenha mais energia para se proteger de um estímulo estressante. Para agirmos mesmo, né? Seria então o momento da gente tomar uma atitude rápida, é isso. Pensando nos nossos ancestrais, a ansiedade surgia quando, por exemplo, os homens da caverna iam caçar, fazer uma caça, se defender de animais. Então, precisava ter essa descarga de adrenalina no organismo para correr, para saber agir de forma a matar a caça, a fugir de inimigos e tudo isso. O que é patológico é essa reação do organismo se prolongar por muito tempo. Então vamos lá. Ansiedade, então, de uma forma geral, não é normal, vamos colocar assim. Porém, é uma reação inerente ao ser humano. Porém, alguns sintomas, quando que eu consigo descobrir que eu estou com uma patologia, a ansiedade como patologia? Quais são os principais sintomas? Eu consigo detectar isso? Sim, nós conseguimos detectar que a ansiedade está patológica quando surgem alguns sintomas que tornam nossa vida disfuncional. Por exemplo, os sintomas de ansiedade eles são bastante variáveis de maneira geral, mas exemplos são apreensão constante, tensão muscular, dificuldade de relaxar, taquicardia, que é o coração bater numa frequência acima do normal, suspiros ou até uma certa dificuldade subjetiva de respirar, sensação de que o ar está faltando, angústia, aperto no peito. Algumas pessoas desenvolvem um tipo de ansiedade chamado transtorno do pânico. Aí essas pessoas têm episódios de mais ou menos 30 a 40 minutos em que o peito dói, tem taquicardia, falta de ar, angústia, sensação de que está morrendo, parestesias, que são formigamentos, tonturas. E geralmente esses sintomas levam a pessoa ao pronto-socorro e fazendo exames, não sendo alterações de tireoide, alterações cardíacas, né, um infarto mesmo, faz-se então o diagnóstico de um transtorno de pânico. Eu gostaria até de salientar que a gente brinca muito, principalmente a gente trabalha na TV, vai fazer um ao vivo, por exemplo, a gente escuta muito de atores que são aí renomados, com uma grande experiência, que dá aquele frio na barriga quando vai entrar no palco, vai estrear, muitas vezes seca a boca. E aí fala assim, eu sofro de ansiedade. Essa ansiedade específica não é patológica, só para a gente diferenciar bem, porque eu acho que muita gente fala assim, eu sofro de transtorno de ansiedade. Como todo mundo hoje é ansioso, a gente fica meio confuso. Então, essa sensação antes de fazer uma ação, de falar em público ou de fazer uma prova, ainda não é patológico. Se não fizer a pessoa evitar o trabalho, evitar uma apresentação de um trabalho, se for um acadêmico. Fugir da situação, é isso. Fazer uma esquiva. Se não fizer isso, pode não ser patológico.
Mas a gente tem que estar sempre atento a todos os sinais, né? Agora, doutora, então foi dito aí que a ansiedade traz alguns problemas. Primeiro, então, foi a questão do pânico. Porém, existem outras situações, como fobia, por exemplo. A fobia também advém da ansiedade? Sim, as fobias específicas, por exemplo, medo de andar de avião, medo de aranha, medo de altura, de elevador, também são transtornos de ansiedade. E uma outra fobia muito comum hoje em dia é a fobia social, em que a pessoa evita falar em público, tem sintomas adrenérgicos quando o faz, evita comer em público, assinar cheques ou assinar documentos em público, isso também é bastante comum. Isso a gente está falando em adulto, né? Eu tenho acompanhado, talvez eu esteja errada, eu sou mãe de uma adolescente, eu tenho acompanhado algumas crianças e adolescentes que já estão sofrendo e muito com ansiedade. Você vê que as crianças estão cada vez mais ansiosas. Eu quero fazer uma pergunta bem particular. Você acha que as redes sociais, a vida que hoje esses adolescentes estão levando, vivendo um mundo de faz de conta, porque a rede social, nem tudo que você vê é real. Isso gera ansiedade? Voltando agora para as crianças e adolescentes. Esse é um dos fatores? Sim, acredito que fatores como esse de existir uma pressão para que todas as adolescentes sejam magras, bonitas, porque é isso que é postado em redes sociais, desconsiderando os retoques que são feitos nas fotos, né? Então, isso leva a um sentimento de pressão para se manter daquela forma ou então se transformar num adolescente daquela forma, sociável, com fotos com muitos amigos. Para, inclusive, a aceitação dos demais amigos, né? Porque a gente vê aí que, já entrando em outra questão, a questão do bullying, por exemplo, se você não estiver dentro desse contexto, você é excluído. Então, acho que essa pressão, acho que a palavra certa é a pressão. E os pais têm que estar sempre atentos, né? Como que eu vou detectar que meu filho está sofrendo de ansiedade? Existe um caminho para eu descobrir? Acho que existe, sim. O caminho é você notar alterações de comportamento na criança ou no adolescente, por exemplo, dificuldades de dormir, tensão, preocupação excessiva, aqueles famosos brancos antes das provas. Geralmente isso acontece em pessoas, crianças e adolescentes que são muito autoexigentes, então eles são mais suscetíveis à ansiedade. E no próximo bloco eu continuo conversando sobre ansiedade.